bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Ivone Moreira, doutora em Ciência Política e professora. Seja muito bem-vinda, professora Ivone Moreira. Muito obrigada. A professora recentemente lançou, a tradução, na verdade uma edição da Calouste Gulbenkian, de uma tradução das reflexões da Revolução em França, do grande Edmund Burke. A professora fez uma tradução com notas e um prefácio, e que tradução essa que foi publicada no final do ano passado, no final de 2015. Então eu queria começar essa entrevista, professora, perguntando qual é a natureza da crítica que o Edmund Burke faz à Revolução Francesa, neste livro, obviamente, e que é uma crítica que não é meramente política. Sim, é completamente verdade, eu estou completamente de acordo, mas também se pode dizer, talvez, que seja que a crítica é política num sentido amplo e elevado da política. Portanto, Burke é um homem profundamente culto e pertence a uma geração de políticos com uma visão muito ampla da sociedade. Num certo sentido, também Burke é um iluminista, como diria Gertrude Milfarb em Three Roads to Modernity. Burke tem um livro, um vivo interesse intelectual pela psicologia humana, testemunhado também no seu único tratado filosófico sistemático, a Philosophical Inquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, livro a que Kant, por exemplo, faz referência, e aplica por isso à interpretação da Revolução Francesa um profundo conhecimento da natureza humana e das sociedades humanas. A sua preocupação pelo que está a acontecer na política francesa é uma preocupação mais ampla. É a preocupação sobre o que está a acontecer à civilização que ele conhece, o que está a acontecer à sociedade que deve mais aos valores e aos princípios que a construiu do que ela própria consegue compreender. E quando esta sociedade se empenha em destruir o seu património cultural de gerações, fazendo dele tábula rasa, destrói muito mais do que a tornou grandiosa. O próprio Burke afirma isso quando diz que a idade da cavalaria já se foi e que lhe sucedeu a idade dos sofistas, dos economistas, dos calculadores, e que a glória da Europa se extinguiu para sempre. Mas poderão dizer-me com razão, esta é uma preocupação política. Sim, é verdade. É política com letra grande, num sentido clássico do que é política, aquilo que pertence à realização do homem em sociedade. Neste sentido, também as suas preocupações civilizacionais são dignamente, elevadamente políticas. E quando a professora se refere à qualificação que a Gertrude Himmelfarb faz, é que ela insere o Burke na família dos iluministas escoceses, como um representante desse iluminismo, não é? Sim. Eu faço essa ressalva porque aqui no Brasil a gente está muito acostumado a ouvir falar de iluminismo. Só do iluminismo continental. Sim. Especialmente o francês, Roads to Modernity, a autora integra o Burke no iluminismo escocês, sim. Aliás, esse livro foi lançado no Brasil uns anos atrás, e eu tive o privilégio de escrever o texto da orelha, aquele texto de apresentação. Em Portugal, esse livro não tem edição, professora? Não tem edição portuguesa. Eu também não sabia que existia uma edição brasileira. É com muito gosto que fico a saber, e com muito gosto que fico a saber que o Bruno preparou esse prefácio. Aqui existe apenas... eu tive acesso ao livro, mas na edição inglesa. Em Portugal, creio que não há uma edição portuguesa. Em Portugal, esse livro do Burke, as reflexões, é o segundo do Burke, tem um sobre o direito natural, não é isso? Sim, tem um sobre a sociedade, sobre a crítica à sociedade natural. Portanto, o primeiro livro que Burke escreveu sobre a sociedade natural está traduzido, de facto, para português, como também foi traduzido recentemente por um grupo de investigadores da Universidade do Minho. O livro que mesmo agora lhe falei, o Philosophical Inquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. Portanto, o Philosophical Inquiry também tem uma edição portuguesa muito recente, foi feita o ano passado por um grupo de investigadores da Universidade de Braga.
Bom, voltando ao livro As Reflexões do Burke sobre a Revolução em França, professora, para além da crítica, né, à Revolução, o que de relevante e, de certo modo, novo Burke inseriu no debate político da época com esse livro? Quando o livro saiu, o livro foi anunciado no Parlamento muito antes de ser publicado, cerca de 9 meses antes, e depois, quando é publicado, foi anunciado em fevereiro e é publicado a 1 de novembro de 1790. Quando foi publicado, logo de seguida surgiram imensas críticas ao livro, que nessa altura é publicado com o epíteto de panfleto, mas era comum essa designação para este tipo de livros ou de testemunhos escritos de debate, deste tipo de debates, e de facto o livro levanta uma série de questões que são nesta altura bastante combatidas, mas exatamente pelo facto de terem sido combatidas, suscitaram com certeza debate na sociedade. Algumas delas, a concepção de direitos do homem, por exemplo, essa foi uma das que teve uma maior, digamos assim, um maior impacto e que correspondeu a um maior número de ataques que foram feitos ao Burke nessa altura. O mais conhecido é o Thomas Paine, mas também a Mary Wollstonecraft, a Catherine Macaulay, o Joseph Priestley. Todos estes foram autores que rebateram o Burke, que rebateram este problema ou esta questão da concepção dos direitos do homem. A crítica ao contrato social moderno, também está diretamente ligada a esta concepção dos direitos do homem e que viria a influenciar o pensamento ocidental de uma forma decisiva. A sua defesa da liberdade ordeira, em vez da licenciosidade, a pedagogia da valorização das aquisições civilizacionais, a análise da política inglesa passada e presente, a valorização da Constituição inglesa, que de resto tinha sido atacada por Paine, nomeadamente, e das virtudes desta Constituição. E, portanto, estes são, sem dúvida, contributos de grande valor para a reflexão cultural da época e para a definição da identidade britânica na sua contraposição à cultura continental. E, portanto, isto foi aquilo que aconteceu, o debate que se prolongou a seguir à publicação das Reflections. Há de facto, outros comentadores que na altura também surgiram, alguns deles com muito menos projeção, mas estes que acabei de mencionar, o Thomas Paine, que só publica a primeira parte do Rights of Man em 1791, mas a Mary Wollstonecraft publica ainda no final de novembro desse mesmo ano, publica a resposta que escreve ao Burke, e, portanto, todos estes textos são textos que se centraram, sobretudo, na discussão sobre os direitos do homem, e, portanto, penso que um dos aspectos fundamentais do livro e uma das repercussões fundamentais do livro à Inglaterra da altura foi obrigar a esta discussão sobre os direitos do homem, obrigar à discussão sobre a concepção do contrato social moderno, obrigar à crítica, no fundo, à política abstrata feita e promovida pelos jacobinos, e, portanto, tudo isto foi desencadeado pela publicação das Reflections. O Burke também foi muito criticado no parlamento pelos seus colegas Whigs, né? Os liberais da época, né, professor? Sim, o Burke teve, digamos, o período a seguir à publicação das Reflections foi um período negro para o Burke, por assim dizer, porque o Burke foi atacado quer pelos seus colegas Whigs, portanto Charles James Fox era nessa altura o líder da facção Whig que apoiava a Revolução Francesa e que a fazia ou que queria fazer crer que ela era semelhante à Revolução de 1600, à gloriosa Revolução de 1688. Portanto, quando as Reflections saem, Burke encontra nos seus naturais amigos e naturais parceiros, os Whigs, oposição, como também encontra alguma desconfiança por parte dos Tories. Afinal, Burke tinha passado mais de 2 décadas na bancada Whig a dar dores de cabeça e problemas aos Tories. Portanto, os Tories gostaram muito do livro, mas não estavam abertamente do lado de Burke. Portanto, neste período, foi um período terrível para Burke. Burke aparecia na comunicação
comunicação social nos jornais aparecia caricaturizado como e demonizado como o jesuíta que estava a condenar a Revolução Francesa. James Galway, que é nessa altura um caricaturista muito famoso, enche os jornais dessas caricaturas acerca de Burke. Burke é também criticado como estando a enlouquecer, aparece várias vezes como estando insano e portanto, caricaturizado como um louco. Portanto, isso é um período extremamente duro para Burke. Burke não pode contar nem com os seus amigos, nem com os que tinham sido seus adversários até àquela data. Agora, essa reação contrária à tese principal do Burke, essa crítica que ele faz à Revolução Francesa, mostra, por outro lado, que uma parte dessa elite intelectual e política da Inglaterra da época não conseguia perceber qual era a natureza da Revolução na França, né, professora? Sim, de facto, a crítica da Revolução Francesa, Burke é um visionário. Burke antecipa uma série de problemas que vão acontecer e que ainda não tinham acontecido. Antecipa a deriva do terror que intelectuais ingleses não estavam à espera e, por outro lado, quer a sociedade da Revolução, quer a sociedade da Constituição, estas duas sociedades de intelectuais também estavam a ser influenciadas pelas leituras dos textos jacobinos, e a preocupação de Burke, quando Burke escreve as Reflections, é justamente tentar demonstrar que a Revolução Francesa não tem nada semelhante à Revolução inglesa, que se trata de um outro tipo de revolução, que se trata de um outro tipo de aproximação à liberdade, que, no fundo, é mais uma ameaça a essa mesma liberdade. Portanto, a novidade da perspectiva de Burke é justamente fazer ver que as massas e o poder das massas pode ser um poder ditatorial e que de facto constitui uma ameaça real para a Inglaterra. Nesta altura, quando isto está a acontecer, Burke dá-se perfeitamente conta de uma série de situações que não estavam ainda patentes. Portanto, aquilo que Burke apresenta como, ou que Burke antecipa no seu texto, como sendo a expropriação da nobreza, que nessa altura ainda apenas tinha sido expropriada à Igreja, quando Burke escreve. Quando Burke antecipa o terror, a morte do rei, e antecipa inclusivamente, quando trata, numa passagem, analisa o que é que tem sido o descalabro das Forças Armadas dentro da Revolução e antecipa o papel que está a tomar que estão a tomar as Forças Armadas, diz a dado momento que a França há de estar submetida a um general. Quando um general perceber como é que pode controlar as massas, ele fará isso e a França, e nessa altura será o senhor de França. E ele antecipa isso com mais de uma década antes do aparecimento mais de uma década, quase duas, antes do aparecimento de Napoleão. Portanto, reparem no que isso constitui de novidade, de alguma maneira, e ao mesmo tempo de wake-up call para a sociedade inglesa da altura. A professora citou durante a resposta a ideia de liberdade. Que concepção de liberdade era essa que estava presente no pensamento de Burke, professora? E aqui eu devo lembrar que a professora é uma estudiosa do pensamento de Burke, fez o doutorado, uma tese de doutorado sobre o pensamento de Burke. A tese foi publicada em livro. Esse livro chama-se A Filosofia Política de Edmund Burke e que foi publicado em Portugal. Essa sua pergunta é extremamente complexa, como calcula, e eu vou seguir aqui uns tópicos para me apoiar na minha resposta a essa questão. De facto, Burke tem, em relação à liberdade, uma ideia bastante definida e, ao mesmo tempo, bastante complexa. É um lugar comum, mas nem por isso menos verdade, dizer que Burke defende uma liberdade regrada por conta da posição à liberdade concebida como ausência de regras, experimentada na Revolução Francesa. Como já se referiu antes ao meu livro, eu vou usar algumas das citações e dos posicionamentos que já usei ou que já abordei neste meu livro para tratar esta questão. Que reconhece que a liberdade é essencial à realização da natureza humana, sobretudo na sua dimensão moral. O modo como a liberdade se torna efetiva pertence a uma natureza segunda. Isto são palavras de Burke.
O que é que ele quer dizer isto com esta expressão de natureza segunda? Isto é, pertence a uma natureza que é cultural. Nascemos ontologicamente livres, mas a carecer da aprendizagem prática para a concretização dessa liberdade em sociedade e num contexto civilizacional e cultural. Precisamos da liberdade para nos realizarmos e, por isso, ela é um direito essencial. Mas não nascemos a saber exercer a liberdade. Nascemos aspirando-a e carecendo de liberdade prática. A liberdade humana aparece assim como liberdade definida, regrada, cujas regras se aprendem em sociedade. De resto, eu gostaria, quando às vezes os meus alunos acham que a liberdade é forçosamente indeterminação, eu convido-os sempre a pensar que se isso não é de facto uma fantasia, e é até rebatível pela nossa experiência cotidiana. Veja-se o que é que nós fazemos da tela branca de um mês de férias, em que liberdade poderia corresponder à indeterminação e em que nós enchemos de programações. Portanto, de facto, a liberdade humana não é indeterminação. Mas, e pensá-la como indeterminação é uma falácia e é uma quimera. Mas a liberdade é uma experiência individual, essencialmente racional, sobretudo, mas também uma experiência das sociedades onde o homem se consegue realizar. Quando Burke se debruça sobre os traços característicos das sociedades humanas que ostentam uma natureza moral complexa, trata-as e descobre-as como uma ordem livre, isto é, apenas autodeterminada. A natureza destas sociedades encontra-se determinada apenas a partir do seu próprio desenvolvimento interno, e Burke reconhece não ser fácil tipificar as leis que atuam sobre estas conjunturas. Esta liberdade ontológica não equivale, todavia, a uma liberdade concreta e imediata. É claro que, se a liberdade individual e coletiva se apreende também há o outro lado em que o homem exibe a subserviência às suas paixões e aos seus instintos básicos, tão arredada de um exercício de liberdade. Burke tem o espetáculo das multidões furiosas nas ruas de Paris, por isso também não duvida que, e volto a citar o meu livro, a um nível empírico, um conjunto de indivíduos em determinadas circunstâncias, atuados por leis universais e invariáveis, como são as leis das paixões humanas, por exemplo, que são absolutamente cegas, e sujeitos a outras causas imediatas que interferem com essas leis, possam ter um comportamento não livre, previsível, e que isso conduza obrigatoriamente a um certo desfecho. Os homens a quem um conjunto de circunstâncias, isto é mesmo do próprio Burke, esta afirmação, os homens a quem um conjunto de circunstâncias condicionou permanecerão iguais a si próprios e darão os frutos próprios da sua natureza. Portanto, quando Burke consegue delinear a marcha que vai ter, ou que vão ter os acontecimentos em França, no fundo está a aplicar este princípio de que uma massa de gente condicionada vai atuar de determinada maneira e é previsível a sua atuação. É por esse conhecimento fino do que é a liberdade humana e a ausência dela que Burke consegue antecipar os eventos da Revolução. O terror, a morte do rei, como já disse, a expropriação das famílias nobres e o domínio futuro da França por um general. A Revolução Francesa é um dos palcos onde a ausência de liberdade e ao mesmo tempo a ânsia dela mais se debateram, não é? E mais se degladiaram. E a ausência de liberdade não está exatamente num regime pré-revolucionário. A ausência de liberdade é vivida também nestas manifestações das ruas, das manifestações violentas da população no meio das ruas em França. E, portanto, isso também é a ausência de liberdade. E de facto, mas também estas pessoas ansiavam pela liberdade. E nisso, isto é um campo privilegiado de análise para Edmund Burke, porque é de facto uma altura ou um momento especial desse confronto e dessa luta pela liberdade e ao mesmo tempo dessa manifestação enorme das paixões humanas sem qualquer autocontrole, sem qualquer autodomínio e, portanto, não livres também. Professor, qual é o papel do direito natural para essa concepção de liberdade do Edmund Burke? A liberdade regrada há de guiar-se próxima e remotamente por princípios. Os princípios derivados do direito natural são fundamentais para Burke. Burke, durante muito tempo, foi considerado um utilitarista,
sobretudo por causa de uma interpretação precoce de Burke de Sir John Morley, mas depois foi recuperado a sua aproximação ao direito natural pelos estudos de Stanleys e Canavan, sobretudo. Estes estudos foram de meados do século passado, mas depois disso já eles foram recuperados várias vezes por outros autores, como por exemplo Burleigh Taylor Wilkins ou Frederick Peter Locke, que é uma das maiores autoridades em Burke, que, discutindo embora as posições de Stanleys e Canavan e não se subscrevendo todas as suas posições, desenvolveram estas posições e apoiaram-nas ao longo de todo o século XX e até hoje. Na sua concepção justnaturalista, as leis humanas recolhem, do acordo com os princípios do direito natural, a sua legitimidade. Portanto, de facto, para Burke, e isso vê-se claramente durante todo o impeachment do Warren Hastings, a sua preocupação, ele diz, por exemplo, em relação aos argumentos do Warren Hastings, de que a tirania, tal como a concebem em Inglaterra, não seria a tirania para a Índia. Portanto, a Índia tinha uma situação especial, que aquilo que os ingleses consideravam tirania, lá não tinha que ser considerado tirania. E Burke responde a essa argumentação dizendo: estes senhores pretendem a existência de uma moralidade geográfica. Ora, os princípios da moralidade serão os mesmos aqui e na Índia, na Inglaterra e na Índia. Portanto, uma das razões para que os princípios da moralidade fossem os mesmos na Inglaterra e na Índia era justamente devida e esses princípios seriam os princípios pelos quais a lei humana deveria obedecer ou estar de acordo. Portanto, a possibilidade de conceber a justiça na lei humana era simplesmente aferida por essa conformidade com os princípios do direito natural, e portanto ele vai dizer isso mesmo, vai dizer, pela complexidade dos assuntos humanos, os homens podem estar sujeitos a situações diversas e particulares, e Burke considera que o único critério que garante a justiça e consequentemente o sentido e o propósito da lei é a fidelidade aos princípios que emanam do direito natural. Portanto, a vinculação de Burke aos princípios do direito natural, sobretudo os presentes em Cícero e São Tomás, que são os autores que ele mais segue ele cita Cícero, cita São Tomás, não cita, portanto não há registro de que Burke conheça diretamente São Tomás. Provavelmente conhecerá um tomista que constituía a fonte principal na Idade Moderna de São Tomás nas escolas, portanto que era Bernardicius. Era um tomista que passava a doutrina de São Tomás e que se sabe que estava na biblioteca de Burke e que fez parte do currículo de estudos de Burke. Portanto, a fidelidade a estes princípios do direito natural veiculados por Cícero e São Tomás, a fidelidade à common law e a concepção daí derivada do que deve ser a lei para ser justa, terá as correspondentes repercussões no modo como Burke vê a liberdade regrada, as competências do governo e as limitações ao exercício do poder por parte dos governantes. E, portanto, esta pode dizer-se, é a ponte entre a concepção de liberdade que Burke tem e o papel que desempenha o direito natural. De facto, sendo uma liberdade regrada e precisando de seguir as regras, estas regras que são, digamos, adotadas e cujo fiel são os princípios do direito natural, são aquelas que podem ajudar a sustentar essa liberdade. Portanto, a ligação entre uma liberdade regrada e os princípios do direito natural, através da mediação das regras ou das leis, é justamente garantida dessa maneira. Portanto, garantida pela fiabilidade das leis, fiabilidade essa que depende justamente desses princípios do direito natural. Professor, voltando às reflexões, o que mais chamou a atenção do Edmund Burke no comportamento dos revolucionários franceses durante todo o episódio aí, e as fases da própria Revolução? Para além da tendência para arrasar completamente tudo aquilo que era, fazer tábula rasa, como o próprio Burke diz, de tudo aquilo que era o que se tinha feito antes, de tudo aquilo que era a herança cultural. Essa era uma das preocupações de Burke em relação àquele fenómeno que ele considerava arrasador na Revolução
Revolução Francesa. Outro aspecto que para ele era bastante, vamos lá ver, este fenómeno arrasador de tudo aquilo que era a tradição cultural, de tudo aquilo que era o património, de tudo aquilo que era o edifício, como o Burke gosta de usar essa imagem, um edifício construído pelos antepassados franceses, o método para arrasar isto, e Burke reconhece que há método na Revolução Francesa, o método é determinado por um projeto estritamente abstrato, desenhado, uma forma de engenharia social a atingir, que depois não olha a meios para se concretizar. Portanto, e passa a ação com toda a violência que isso representa, porque, de facto, arrasar, mudar tudo, como o Burke diz. Burke cita, a dado momento, um discurso de Robespierre, em que Robespierre diz: há que mudar tudo para tudo reconstruir. E, portanto, há que arrasar tudo para tudo, demolir tudo para tudo reconstruir. Ora, essa atitude de demolir tudo para tudo reconstruir é uma das coisas que mais repugna a Burke. Porque para Burke, como sabe, tem uma predileção especial e até usa de modo especial a palavra preconceito. E usa a palavra preconceito de modo especial porque diz o preconceito é um caminho rápido para a sabedoria de atuação de uma sociedade. E porquê é que ele valoriza isso? Pois ele valoriza porque crê que para mudar, até na sua definição de estadista, ele diz fazer um governo até é fácil, estabelecem-se umas regras e é fácil. Para dar a liberdade ainda é mais fácil, portanto basta deixar as pessoas andar à vontade. Para fazer um governo livre, isso é complicado. E, portanto, um governo livre supõe também o respeito por tudo aquilo que é a herança cultural, supõe o respeito por aquilo que são as instituições, e isso ele não via nos revolucionários franceses. Ele via nos revolucionários franceses um plano arquitetado abstratamente, absolutamente longe e avesso à prudência, que depois se implementava na prática e no terreno um modelo concebido artificialmente e arquitetado abstratamente para aplicar à sociedade. Portanto, e com tudo isso, atropelava tudo aquilo que estava pelo caminho. Portanto, atropelava as instituições, as pessoas, o direito à propriedade e uma série de outros direitos que era importante preservar. Entendi. Bom, e o que continua atual nesse livro do Burke, nas reflexões, né? A professora, no início da nossa conversa, citou alguns elementos, mas o que fica mais evidente no livro e que pode servir ainda para tentar explicar ou fazer uma crítica ao presente? Bom, os homens não mudam muito, não é? As suas paixões e virtudes também não. Portanto, a sua análise de tempos conturbados e do modo como as paixões e vícios humanos se manifestaram e as vias pelos quais estes se moderam ou se controlam continuam espantosamente atuais, não é? A sugestão de que a política deve ser um exercício de prudência, que aprendemos com a experiência passada, que não devemos presumir demais acerca do que sabemos e antes devemos desconfiar das nossas certezas pelo simples facto de que devemos estar conscientes da nossa falibilidade e devemos avançar por pequenos passos, numa expressão do próprio Burke, em que um primeiro passo ilumina o segundo, também pode dar pensar aos nossos políticos da atualidade, não é? Quando, de facto, eles merecem o nome de políticos e, portanto, se preocupam verdadeiramente com o bem comum. Isto é um dos, estes pequenos conselhos de prudência poderiam ser ainda hoje aproveitados ou aplicados, digo eu. A professora mencionou a palavra preconceito numa resposta anterior, né, como uma das palavras que tão caras ao Burke nesse livro, e eu fico imaginando as dificuldades que a professora encontrou para traduzir o livro do Burke, que é um livro de um inglês muito bem escrito da época, né, e por isso um inglês muito difícil de traduzir.
Então eu queria perguntar à professora quais foram as principais dificuldades de traduzir esse livro. Sim, de facto, houve várias dificuldades. Portanto, ele é um homem muito culto, cita, por exemplo, muito os clássicos, mas depois também não respeita os textos que cita, ou seja, não é por não os conhecer bem, é exatamente pelo contrário. Ele conhece muito bem os textos de Burke, e o que o faz é o Burke conhece muito bem os textos clássicos, e o que faz é citá-los livremente. E, portanto, só para essas citações livres, isso foi muito difícil. Eu dei essa parte do latim, foi traduzida por uma latinista, exatamente para eu ter a certeza que as citações eram respeitadas. Depois, o Burke é um autor também muito irónico, domina a ironia de uma forma extraordinária, e é necessário conhecer bem o pensamento dele para se perceber quando está a usar uma ironia subtil ou não. Por outro lado, ele está inserido no século XVIII e bebe de toda uma ambiência cultural da época muito importante. Traduzi-lo bem é de facto muitíssimo difícil. Ele também é um homem que algumas vezes foi comparado a Shakespeare no domínio da língua, portanto é um homem que domina o inglês e que escreve um inglês extraordinário, e qualquer tradução tem sempre limitações, não é? Portanto, mesmo aquelas que se esforçam à exaustão por lhe fazer justiça. Eu estive 5 anos a traduzir a obra, fiz muitas revisões à obra, mas seria mentira se eu dissesse o contrário. Há com certeza limitações, há com certeza aspectos gralhas, dificuldades, algumas coisas. Depois, há as dificuldades normais de traduzir, não é? É preciso ser fiel ao texto, mas nem sempre optar por uma tradução à letra é a melhor solução. Portanto, é preciso escrever um bom português, o que foi dito é excelente inglês, e de modo a que o espectro do inglês não paire no ar enquanto se lê o português, quer dizer, que não seja imediatamente possível perceber que a origem daquele texto ou que aquele texto tinha sido primitivamente escrito em inglês, antes de estar posto na língua portuguesa. Portanto, tem que se ter o cuidado de que o português seja um português elegante, correto, e que sem essa sombra do inglês por trás. E, de facto, é muito difícil fazer isso, mas creio que com esforço o trabalho vale a pena, não é? E vale de certeza a pena. E, portanto, isso foi o que se tentou fazer nesta edição. E a professora me contou numa reunião do Burt Fund que tivemos no ano passado, que a professora decidiu não consultar as edições brasileiras para não se deixar influenciar, né, pelas traduções já realizadas. Foi isso? É assim. Eu conheço a edição brasileira, a edição mais recente. Eu conheço as 2 edições brasileiras. Uma edição mais antiga, que de facto não gostei muito, mas uma edição mais recente da Top Books, que eu considero uma boa edição. Mas resolvi não usar. Eu usei uma edição francesa que tinha sido revista pelo próprio Burke, isto para ter a certeza de como é que algumas expressões tinham sido traduzidas para uma língua latina, que era o francês, ainda vistas pelo Burke. Eu usei essa edição, uma edição de Pont, não do mesmo de Pont que escreveu a resposta às Reflections e a quem as Reflections eram dirigidas, mas de um outro de Pont. E depois usei também uma edição espanhola de Fraga Iribarne, né? E essa edição espanhola também me ajudou a enquadrar uma língua latina, a ver como é que tinha sido traduzido para uma outra língua latina. É sempre importante ver as opções que foram feitas, embora de facto não tenha seguido nenhuma delas. Em muitas coisas terei seguido, mas segui o meu caminho próprio, mas consultei. A edição brasileira também, embora a edição da Top Books seja uma boa edição, eu evitei seguir a edição brasileira para não ser influenciada, porque a língua brasileira é absolutamente próxima, não é? É o português do Brasil. E eu não queria que este fosse o português usado aqui, e portanto tentei não me aproximar demasiado de um texto que me poderia viciar, e portanto não usei muito a edição da Top Books. Professora, para encerrar, há sempre uma questão que se levanta quando se fala do Burke,
que é o Burke ter construído a sua carreira política como sendo um Whig, né? Portanto, um liberal, à maneira inglesa, obviamente, mas ele depois foi apropriado, digamos assim, pelos conservadores ingleses, por aquilo que escreveu nas reflexões e também por outra parte de sua obra, né? Então há sempre essa coisa assim, essa discussão se o Burke era liberal ou conservador. O Jesse Norman, que é um dos biógrafos do Burke, disse numa entrevista que gostava mais de ver o Burke como um livre pensador do que restringi-lo a uma categoria liberal ou conservadora, né? Eu queria saber, a professora dedicou anos, né, estudando o Burke. Nessa discussão, o que a professora acha dessa posição do Jesse Norman e também dessa discussão que se levanta se o Burke era liberal ou conservador? Burke foi um autor, e já agora eu gostaria de dizer isto também, porque me parece que era importante para encerrarmos esta nossa conversa também, que é a ideia dos marcos da filosofia política do Burke. Burke foi um pensador, sobretudo, foi sobretudo determinado viveu imerso na política prática, pensou provocado pelas circunstâncias e, portanto, ele deu sempre muita importância às circunstâncias e também esse padrão, essas circunstâncias foram muito importantes na marcação dos passos que ele deu no seu pensamento político. Portanto, ele deixou-nos vários marcos importantes do seu pensamento a propósito de questões muito fundamentais. Portanto, a propósito dos riots na Irlanda, ele lutou pela liberdade religiosa, pelo fim da perseguição aos católicos. Alguns dizem que ele era um criptocatólico. Não era um criptocatólico, era um anglicano, indubitavelmente. A ligação que ele faz entre poder e religião é uma ligação claramente anglicana. Mas era também um amante da liberdade e, portanto, sublinhamos este aspecto fundamental. Burke foi, em todo o seu percurso, um amante da liberdade. Com o seu apoio à Revolução Americana, demonstrou que era preciso respeitar as liberdades e direitos adquiridos e atuar prudencialmente em política. E, mais uma vez, foi o seu amor à liberdade que se manifestou. A propósito da administração abusiva da Índia, promoveu e foi o grande mentor do impeachment de Warren Hastings, o primeiro governador-geral de Bengala, e afirmou a necessidade de resistir à tirania, de conter os abusos de poder, de garantir a transparência na administração pública. Na sua crítica à Revolução Francesa, vê-se a rejeição da política como um exercício escolar abstrato, refém da arrogância jacobina e a contraproposta de uma política prudente. Vê-se ainda a defesa da tradição, a herança cultural como um bem a preservar, e a sua defesa de direitos naturais sob a forma de direitos efetivos e a sua bem conhecida crítica aos direitos do homem na versão abstrata. Agora, eu não posso estar mais de acordo com Jesse Norman, de facto, porque todas as tentativas para colar Burke a um ismo qualquer, a um utilitarismo, a um conservadorismo, a um liberalismo, a um organicismo, a um historicismo, depara-se sempre com uma dificuldade de um pensamento livre, plástico, descomprometido de e avesso a sistemas, ainda que coerente e, no essencial, sempre igual a si mesmo. Portanto, eu creio que qualquer rótulo é de menos para Burke. Burke é, de facto, um homem de uma pujança intelectual extraordinária e, ao mesmo tempo, de um amor à liberdade intrínseco que se manifesta também naquilo que ele é. E ele é, de facto, um homem livre. E é tão livre que qualquer rótulo não lhe assenta muito bem. Não acho que lhe assente bem. Professor Ivone Moreira, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns pela tradução e pelo seu livro sobre a filosofia do Edmund Burke. Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Obrigado. Esse foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.